tarde, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um Acorda da Criatura. Começando mais um Acorda da Criatura. E aí, minha gente, vão chegando. E aí, Diane, como estás, mulher? E aí, meu povo? Tudo tranquilo por aí? Oi, boa tarde. Vamos lá, vamos se situar. Hoje, quarta-feira, dia 21 de dezembro. Você sabe que eu tenho um probleminha de... Tem um probleminha de GPS, minha gente. Pronta pra acordar? Bora, minha gente. Tô aqui tomando meu chazinho, que tô velha, meu Deus do céu. Dormindo ainda. Vamos acordar, minha gente. Local bonito pra live, muito obrigada. Depois eu mostro pra vocês aqui, gente. Meu escritório. Meu escritório, ele é composto de alguns cenários, tá? Olha aí. Sejam todos muito bem-vindos. Mostra ou não mostra? Mostra ou não mostra? O que vocês acham? Mostra ou não mostra? Olá, minha gente. Lá é o lugar onde eu faço terapia. Lá é o lugar onde eu faço super live. E aí aqui, às vezes, é o lugar onde eu faço as livezinhas, né? Então agora vocês estão sabendo que o meu escritório tem 3 cenários apropriados para lives, né? Por quê? Porque a vida do influencer... A vida do influencer, minha gente, hoje eu disse pro meu marido ter que comprar mais blusa, porque pelo amor de Deus, olha só, essa camisa laranja, já fiz umas 3 lives com ela, como é que faz? A gente lava, bota de novo, aí pensa, tem live. Seu cantinho é lindo, obrigada, Lia. Disse pro meu marido, vou ter que comprar mais blusinha, eu não dá, fazendo live todo dia, minha gente, faça live todo dia pra tu ver o que vai acontecer, né? Não vai, daí a gente tem que acabar trocando as blusinhas pra ficar diferente. Não tem tanta blusinha assim, não sou uma pessoa consumista. Lia, você reparou na minha camisa laranja? Não dá pra pausar ela, agora eu vou ter que... o que eu vou fazer, né? Fica difícil. E aí, Viviane, bora acordar, minha gente? Bora acordar então. Vamos lá. Quero falar pra vocês, né? A respeito de mais um obstáculo gigantesco, tá? Tá todo mundo dando risada, mas é real, tá entendendo? Essa é a vida de influencer, eu tenho que começar a usar a Shein, né? Botar aquelas blusinhas assim, 10 blusinhas, 10 camisas aí, uma de cada cor, bora, né? Até a princesa repete roupa. Oi, bota repetir, né? Boa tarde. Bora pra nossa terapia diária. Vamos lá, então. Minha gente, existem obstáculos que impedem a gente ter um relacionamento saudável, tá? E eu tô retirando esses obstáculos antes da gente chegar lá na nossa super live dia 28 de dezembro, tá? 28 de dezembro, quarta-feira, entre Natal e Ano Novo, tá entregando tudo que, né? Tudo que eu compilei ao longo de anos de estudo e clínica e autoanálise a respeito dos temperamentos e a respeito dos vícios e das inclinações naturais e um monte de coisa a respeito da melhor ferramenta relacional que existe, tá? Mas até a gente chegar no dia 28, eu estou aqui retirando alguns obstáculos. Então, vamos ver se vocês lembram. Segunda-feira a gente falou sobre a autorreferência, minha gente, tá? Que é a pessoa que se tem por referência de pessoa adequada, de comportamento adequado, né? Então ela projeta no outro, tá? O seu próprio comportamento. Se o outro não tem o seu comportamento, né? Então o outro tá errado. É só isso. Olha, se tu não é igual a mim, se tu não faz o que eu penso que tu deveria fazer, bom, então tu tá errado. Bom, gente, isso é autorreferência. O centro do universo, né, é a pessoinha ali, ok? Amo seus áudios diários, que bom, Mimosa. Estamos lá, né, com milhares de pessoas respirando e orando todos os dias juntos. O meu marido é chato, né? Ele vem aqui só dizer que a câmera tá balançando pra caramba. A câmera tá balançando pra caramba. Me deixa em paz, homem. Ali, até na live ele vem me incomodar, minha gente. Já manda pro Fábio aí. Deixa a Tati em paz. Vamos lá, então. Não vou mais mexer na câmera. Tá, vou sair de perto. Pronto. Vamos lá. Minha gente, falamos sobre a autorreferência. Olha, né? Tu não é a referência de pessoa adequada e perfeita da face da terra, criatura. Se tu tem isso em mente, te falta conhecimento. É uma pessoa ignorante. A ignorância, né, nos transforma nessa pessoa que olha pro outro e diz assim, olha, se tu não fizer exatamente o que eu acho que tu deve fazer, bom, então tu tá errado. E isso impossibilita a boa convivência, tá? Segundo ponto que nós falamos ontem, a pseudo-empatia. Isso aí, Aline, me defende. Minha missão é cuidar de ti. Ele é insuportável, gente. Ele é insuportável. O dia que ele começar a fazer live comigo,
Eu tenho até receio, né? Porque vocês vão se apaixonar tudo pelo Fábio. E o Fábio é esse amorzinho aí, né? Até quando eu dou... Olha só, quando eu dou a braba nele, ele vinha aqui e diz, me ensinou a cuidar de ti, pronto, acabou. Agora meu coração tá aqui, né? Despedaçado, já dá vontade de ir lá, encher de beijo. É assim, não dá? Não dá. Fico agoniada, né? Tá, vamos lá. Então, falamos ontem da pseudo-empatia, tá? Que é aquela coisa, olha, se eu fosse tu... criatura, só que tu nunca vai ser o outro. Tá? Tu nunca vai ser o outro. Então, assim, é uma pseudo-empatia. A pessoa acha que está se colocando no lugar do outro, mas não está se colocando no lugar do outro, sabe, né? Porra nenhuma. Na verdade, o que tu tá fazendo, né? Tu tá criando ali uma neurose, tá? Então, assim, aquilo que a gente fala e acredita no final das contas, mas não existe essa possibilidade, porque tu não participou das experiências do outro, tu não tem as mesmas inclinações naturais do outro, tá? Então, o que acontece? Isso é uma pseudo-empatia. Tu acha que tu tá te colocando no lugar do outro quando tu diz assim, porque se eu fosse tu, mas tu não tá. Isso é uma grandíssima mentira que tu acreditou, que todo mundo acreditou, mas é uma grande neurose, tá? Então, o que acontece, minha gente? A gente tem que parar. Opa, peraí. Se eu fosse tu, não existe. O que existe? Olha, nas mesmas circunstâncias, provavelmente eu faria a mesma coisa, tá? Então, ontem nós falamos sobre isso, né? Hoje eu quero falar sobre as comparações injustas, minha gente. Por quê? Porque as comparações injustas, veja bem, quando nós nos comparamos injustamente com outra pessoa, aquilo nos gera um complexo de inferioridade, tá? E quando nós comparamos as pessoas que a gente convive umas com as outras, ou elas com a gente, tá? A gente comete um grande ato de injustiça e também desenvolve no outro um complexo de inferioridade, tá? Então vamos lá. É o terceiro ponto que eu tô trazendo sobre coisas que impossibilitam um relacionamento saudável, impossibilitam uma boa convivência, tá? Então o que acontece? Às vezes, né, um pai tem, os pais têm 2 filhos, um completamente diferente do outro, e ali acaba acontecendo comparações injustas. E o que a pessoa pensa? Olha, né? Eu gostaria de ser tão bom quanto o fulaninho. E tu mesmo pode ter isso dentro de ti, tá? Não vou nem falar de terceiros, vamos falar da gente mesmo, porque como eu digo, gente, a melhor coisa que tem é tu olhar pra dentro de ti, porque somos espelhos, criatura. Essas angústias, essas aflições, tá? Que batem dentro do teu peito, bate no meu também, eu já bateu um dia. É todo mundo mais ou menos igual. Por isso que é tão simples pra mim olhar pra uma pessoa e destrinchar o que tem ali dentro. Por quê? Porque é tudo mais ou menos igual. O que acontece? Quando a gente tem conhecimento, autoconhecimento, a gente também consegue lidar melhor com o outro. Então, olha só, uma das chaves para a boa convivência é justamente o autoconhecimento, tá? Então, eu vou falar de ti, pra tu entender, encaixar as pecinhas dentro de ti, depois tu aplica isso ao outro, tá? Deveria ser assim, minha gente. Tudo na vida deveria ser assim. Olha, primeiro eu vou olhar pra dentro de mim, eu vou perceber isso dentro de mim, porque é uma questão fenomenológica, constatável, empírica. Dá pra tocar nessa realidade olhando pra dentro de si, tá? Percebendo esses movimentos dentro de ti. Aí tu vai, tá, então agora eu consigo, já que eu entendi em mim, agora eu consigo aplicar ao outro, tá? Então vamos lá. Quando tu te compara injustamente com outra pessoa, isso gera em ti um complexo de inferioridade. Olha só o que né, botou ali. Lutando contra essas comparações, depois de te conhecer, estou me autoconhecendo nas suas lives. Exatamente. Tudo que eu trago aqui é ferramenta que tu deve usar para autoconhecimento. A partir do momento que tu identifica essas coisas dentro de ti, aí tu aplica ao outro, ao teu relacionamento com o outro. Porque eu sempre digo, minha gente, né? É muito mais fácil a gente lidar com o outro quando a gente sabe lidar com a gente mesmo. Me botem aqui nos comentários quantos de vocês sabem lidar consigo mesmo. Não tô nem falando do outro. Tô falando do teu relacionamento contigo mesmo. Quantas pessoas não sabem lidar consigo mesmo? Ai, Kátia, eu não consigo lidar com essa mágoa. Eu não consigo lidar com essa dependência emocional. Olha, eu não consigo lidar com esse sentimento de inveja. Eu não consigo lidar com o meu comportamento, porque eu me proponho a fazer e não faço. Pode gerar soberba também, visto que posso me achar melhor? Sim, mulher. A comparação justa, ela a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Se eu pudesse, batia em mim mesmo.
Claro que pode gerar soberba. Por quê? Porque a depender do ponto de vista, tu vai te achar, né? A gatíssima, a gostosona, a ricona, a sei lá o que, gente, sabe? A inteligentona, a depender do ponto de vista, tu vai ser a superior. Ah, claro, tu tá olhando assim, ó, pra baixo, tá entendendo? Tá pegando um referencial baixo, aí tu vai te achar o quê? Superior, é óbvio, né? Ponto de vista. Tanto que eu nem tô falando de superioridade e inferioridade, eu estou falando de complexo de inferioridade, que é uma coisa completamente distinta da outra. Veja bem, não confundam inferioridade, superioridade com complexo de inferioridade. Eu estou falando que comparações injustas geram complexo de inferioridade. Por quê? Porque não é que a pessoa seja inferior de fato, mas é que no ponto que tu tá fazendo a comparação, ela não tem a mesma facilidade do outro. Porque cada tipo humano tem as suas dificuldades e as suas facilidades. Cada tipo humano tem uma velocidade, por exemplo, tá? Então, se tu vai comparar a velocidade de ação ou reação de uma pessoa, né, quente com uma pessoa de um temperamento frio, o que vai acontecer? Se elas se compararem, elas vão se invejar, né? Ou elas vão se achar superior. Por quê? A pessoa quente, ela tem uma velocidade de reação e ação rápida, tá? Só fria tem uma velocidade de ação e reação bem lenta. Então veja bem, né? Se um, sei lá, né, pega aí um melancólico e fica olhando para um sanguíneo. Meu Deus, como eu queria ter essa velocidade de ser espontânea, de me comunicar facilmente, né? Aí pega um sanguíneo, vai se comparar com o melancólico. Poxa, como eu queria ter essa frieza, né? De não ser tão impulsivo, né? De conseguir conter, né? Me conter. Vocês estão entendendo que a depender do ponto de vista, um vai ser, né? Diferente do outro. Isso pode gerar um complexo de inferioridade. Não é superioridade ainda de fato. Não é inferioridade ainda de fato. Vocês que querem bater em si mesmo, criem um grupo no WhatsApp, se organizem para bater um no outro. Esse é o Fábio André, minha gente. A terapia do riso é com ele mesmo. Me sentia assim em relação às minhas irmãs. Depois de tanto lutar e tentar aprender sobre o mesmo, estou melhorando. Sua ajuda tem sido essencial nesse processo. Gratidão. Olha só. Vamos lá, né? Quando a gente se compara com pessoas, tá? De temperamento diferente do nosso, vai dar treta. A ideia do Fábio é boa, hein? A galera já tá aí, bota o link na bio. Olha só, vai dar treta, minha gente. Por isso que quando eu escolho pessoas para modelar, minha gente, modelar, ou seja, pegar de modelo, inspiração. Eu pego pessoas que tenham mais ou menos o meu temperamento, tá? Porque aí eu sei que eu vou levar mesmo tempo para execução, tá? Eu não sou o tipo de... Hoje, claro, eu domino o meu comportamento, né? Em prol do bem, digamos assim, né? Consigo dominar o meu comportamento muito mais. Mas qualquer pessoa, né? Que não tenha ainda o autodomínio, o autocontrole, a virtude da fortaleza muito bem desenvolvida e o seu intelecto mais ou menos formado, ela é incapaz de modular o seu comportamento. Ela é incapaz. Então, por exemplo, uma pessoa que é lenta vai pegar como referencial uma pessoa rápida, ela vai se sentir inferior. Mas é se sentir, não é que ela seja inferior. A gente tem que dar um corte aqui. Existe sim a inferioridade, existe o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade vem dessas comparações injustas, tá? Então tu vai ter duas pessoas diferentes, ou, né? E aí uma vai comparar a força da outra com a fraqueza da outra, né? E vice-versa. O que vai dar? Complexo de inferioridade. Ou complexo de superioridade também, né, minha gente? Que aí, que nem ser alguém aqui, a pessoa vai ficar soberba, né? Vai olhar pro outro e vai dizer, sou muito superior a ti. Filha, mas o teu referencial não é um referencial verdadeiro. Ele é um referencial subjetivo, tá? Porque o que são as virtudes, minha gente? As virtudes são a excelência. Então a gente pode se dizer inferior ou superior olhando para a virtude, tá? Olhando para as virtudes. Aí a gente pode dizer, olhando para pessoas excelentes. E quando eu digo excelentes, por exemplo, né? O arquétipo perfeito do ser humano é Cristo, né? Então, assim, se tu quer saber se tu é inferior ou superior, tu tem que pegar um bom referencial.
Aí tu vai pegar Cristo. Aí tu vai dizer, eu sou inferior. Filho. Filho. Todo mundo é inferior, tá entendendo? Todo mundo é inferior. Aí tu vai estar no teu lugar certinho, bonitinho. É isso aí mesmo, tá? Tu é inferior, tem que buscar evoluir. Qual é o referencial correto? Este. Não a tua irmã, o teu pai, teu marido, não o colega, o amigo, amiga. Não é, minha gente. Esses não são bons referenciais. Tá? Porque são subjetivos. Não tem nada objetivo ali. É tudo subjetivo. Então, minha gente, tratar todo mundo igual é a receita perfeita para uma péssima convivência. Se tu tem filhos, 2, 3, 4 filhos, ou né? Tu tem pai e mãe, é isso. Tem irmãos. Tu trata todo mundo mais ou menos igual e quer que todos eles tenham a mesma nota na escola, quer que todos eles tenham o mesmo desempenho na natação, quer que todos eles tenham a mesma qualidade de comunicação, quer que todos eles tenham o mesmo carinho e afeto. Minha gente, vocês vão gerar um complexo de inferioridade nas pessoas que vocês convivem, vocês estão entendendo? Então a gente tem que ter um olhar singular para cada pessoa. Olha, qual é a dificuldade e facilidade desta pessoa aqui? E aí a gente vai dar, né, um olhar singular para aquela pessoa. E não achatado comparando um irmão com o irmão ou te comparando com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a tua inclinação natural. Então, muito cuidado ao se comparar com alguém que não tem o mesmo teu temperamento, por exemplo. Por isso que eu vou trazer luz a respeito dos temperamentos dia 28 de dezembro, às 20h30. Vou destrinchar, tá? Porque esse é um conhecimento que vai te libertar do complexo de inferioridade. Quando eu olho para pessoas do mesmo meu temperamento, pessoas bem-sucedidas que eu tenho, né, como modelagem, assim, né, como inspiração. Quando eu olho para pessoas bem-sucedidas do meu temperamento, aí eu consigo achar, tá, que eu posso chegar lá. Então isso não me achata, isso não me limita, isso não tira a minha liberdade. Pelo contrário, isso me eleva. Então tá, porque nesse período de tempo eu tenho certeza que eu consigo chegar lá, porque eu sou lenta, tá? Só pra vocês entenderem. Agora nem tanto, né? É isso aí, ó. Fábio André dando uma força aqui pra divulgar a live. Deixa eu fixar este comentário. Será que eu consigo? Consigo. Pronto, fixei. Então, meu povo, vamos lá. Complexo de inferioridade vem das comparações injustas, tá? Qual é o teu referencial? Tu é inferior mesmo, tá? Ou tu só é diferente? Tu tem que te fazer essa pergunta. Todas as vezes que gerar um complexo de inferioridade, tá? Tu tem que passar a luz da verdade. Olha, eu sou inferior de fato? Ou o meu referencial que tá ruim? Vocês estão entendendo? Ou eu tô olhando pro lugar errado? Porque o referencial é assim. Ou tu tá olhando pra baixo ou tu tá olhando pra cima. Qualquer coisa vai gerar complexo, não vai a verdade. Não passa pelo crivo da verdade. Então o que a gente tem que se perguntar? Olha, eu sou inferior de fato? Eu sou superior de fato? Ou eu apenas sou diferente dessa pessoa? Como saber o nosso temperamento? Dia 28 de dezembro eu vou explicar como saber o temperamento. O pessoal tá perguntando aqui. Dia 28 de dezembro, às 20h30, esteja comigo ao vivo. Vou estar explicando como saber o temperamento. Vou estar explicando quais são os vícios, tá? Que geralmente são desenvolvidos em cada temperamento. Por exemplo, o meu temperamento, minha gente, conta ou não conta? Eu tenho um vício central na minha vida, tá? Que eu tive que... Tive não. Porque as inclinações naturais, elas não mudam, tá? Eu modulo o meu comportamento. Falei na live ontem. Modulo a minha velocidade de reação, tá? Mas ela não muda. No fundo, eu sempre vou ter a mesma inclinação natural. A mesma inclinação, né, para vícios e a mesma inclinação para virtudes. A gente nasce com algumas forças e com algumas fraquezas, que a gente tem que saber calibrar isso daí. Então, eu tenho um vício central na minha vida que eu consegui dominar. Mas é aquele conseguir, minha gente, todos os dias. Eu estou conseguindo, é no gerúndio. Tudo relativo ao nosso temperamento é no gerúndio. Eu estou conseguindo dominar a minha má inclinação, dia após dia, após dia, após dia. Tá? Então, minha gente, vamos lá. A comparação física, ela precisa necessariamente passar pelo crivo, tá? Do biotipo. Vocês já viram uma pessoa extremamente sequinha se comparar com um monstrão, por exemplo? Uma pessoa baixinha se comparar com uma pessoa alta?
Aonde que isso vai levar, minha gente? Façam esse... como eu digo, é tão simples de entender. Faça esse exercício. Se um baixinho ficar olhando pro altão, tá? E se comparando, o que vai acontecer? Complexo de inferioridade. Ele é inferior? Não, mulher. O baixinho, por exemplo, pra ser, né, aquele corredor de cavalo lá, não me lembro o nome da atividade, tem que ser baixinho, tem que ser magrinho, tem que ser... Então, porra, lá naquela atividade, ele vai ser o cara. Aí, se o baixinho quiser ser o jogador de basquete, não vai dar. Não vai rolar. Frustração a vida inteira. Então, são esse tipo de comparação, são esses tipos de comparações que eu tô falando hoje. São comparações injustas que levam ao complexo de inferioridade. Tá? E a gente não pode cair nesse lugar, minha gente. Por quê, né? Minha gente, um pato nunca vai voar que nem uma águia. Tá? Eu, por exemplo, eu não tenho inclinação ao atletismo, tá? Nada voltado ao atletismo. Se eu me comparar com uma jogadora de futebol, eu vou me achar inferior. Se eu me comparar com, sei lá, gente, qualquer coisa voltada ao atletismo, eu vou ser inferior? Depende, sabe? Porque ela não é a minha força. Se eu ficar me comparando injustamente, vai dar merda. Um pato nunca vai voar como uma águia. Faço tudo, mas não faço nada perfeito. Calma, mulher, tu vai fazer muita coisa perfeita em 2023. Uma coisa a gente tem que fazer bem feito. Só que essa coisa tem que estar aliada ao nosso talento. Esta coisa tem que estar aliada ao nosso talento. Qual o problema? Quando tu te compara, né, injustamente com o outro, tu tá comparando o talento do outro com a tua fraqueza, tá? Então, como eu disse, se eu pegar um referencial atlético, eu vou instalar dentro de mim um complexo de inferioridade. Assim como, eu falo sempre, né? Eu e meu marido somos muito diferentes, muito diferentes, tá? Se ele for se comparar a mim em certos aspectos, ele vai se achar inferior. Se eu me comparo a ele em determinados aspectos, ele vai se achar inferior. Alguém é inferior nessa relação? É óbvio que não, a gente é apenas diferente. A diferença não é inferioridade, vocês estão entendendo? Agora tá, como então a gente saber se a gente é superior ou inferior? Gente, aí a gente tem que buscar o autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento, tá? Autoconhecimento, qual é o meu talento? Cadê as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Como eu te falei, olha, eu tenho um vício central na minha vida, tá? Que eu vou revelar dia 28. É um vício central na minha vida, eu luto com ele diariamente, tá? Então, assim, isso é autoconhecimento. Olha, nisso aqui eu tenho uma certa limitação. Opa, peraí, todos os dias eu vou ter que lutar com isso daqui, né? Aí tem as forças, tem os talentos, né? Ah, com isso aqui eu tenho facilidade. Por exemplo, eu leio, sei lá, né? Eu aprendo sobre Platão, Aristóteles, Sócrates, vim aqui e falo tudo de forma muitíssimo simples pra vocês. Isso é uma facilidade minha, né? Quem é que pega coisas da filosofia, da teologia, e aí vem aqui e fala assim, não é todo mundo, tá? Isso é só um diferencial, isso é só um talento, é uma predisposição. Então como que a gente vai, né, não cair neste lugar de complexo de inferioridade? Deixa eu te dizer, com autoconhecimento. Como que a gente não vai cometer uma injustiça, uma comparação injusta aos outros, tendo conhecimento? Tudo parte do conhecimento. Quando tu conhece, tá? Aí tu começa a organizar as coisas e o complexo de inferioridade, ele não se forma. Porque quando eu chego diante de uma bailarina, o que eu tenho diante dela é admiração, não é inveja. O que eu tenho diante dela é assim, olha, é contemplar a beleza da sua arte. Não é um complexo de inferioridade, porque o autoconhecimento já me diz, Tati, aqui tu não vai bem, esquece isso daí. Aí a comparação se encerra. Maravilhosa. Você indica algum livro legal? Ai, gente, o meu, né? Em janeiro a gente tá lançando aí Autoterapia, Como Ordenar as 4 Dimensões Humanas. Vou estar lançando em janeiro o meu primeiro livro, tá? 2023 vai ser um ano que eu quero lançar alguns livros, né? Vou estar entrando nesse universo com o meu primeiro livro, Autoterapia, Como Ordenar as 4 Dimensões Humanas, em janeiro. Ele está sendo, né? Está em fase lá de diagramação.
Eu achei que eu conseguiria lançar esse ano, mas não vou conseguir. Vamos deixar para janeiro ali para lançar os 2 formatos, né? Formato físico e digital. Então, minha gente, buscar o autoconhecimento e buscar o autoaperfeiçoamento. O que nos torna superiores de fato? O autoaperfeiçoamento, tá? Porque aí sim, tá? Aí eu já entendi a minha predisposição, aí eu já entendi alguns talentos que eu tenho, aí eu já entendi as minhas forças, também entendi os meus vícios, as minhas más inclinações, tá? Também entendi diversas outras coisas. E aí eu busco o autoaperfeiçoamento, dominando as minhas paixões, os meus vícios. Eu vou estar falando dia 28 quais são as paixões e os vícios, tá? De cada temperamento, né? Aquela inclinação natural. Aí a gente domina os nossos vícios e a gente desenvolve algumas virtudes. Pronto, aí a gente está se tornando superior de fato, tá? Aí não é mais complexo de inferioridade. Se tu tem um vício que te domina, então tu não é um complexo de inferioridade. É inferioridade de fato, tá? Por isso que eu falo, existem 4 dimensões humanas, né? A física, a intelectual, a afetiva e a espiritual, ok? Já falei da comparação física. Olha, se tu for te comparar a depender do teu biotipo, né? Tu vai gerar um complexo de inferioridade. Se eu for me comparar, sei lá, com a Gisele Bündchen, tá entendendo? Né? Intelectualmente também, cada um tem a sua predisposição, né? Nem todo mundo nasceu para ser intelectual. Então, a depender da pessoa que tu vai te comparar, tu vai gerar um complexo de inferioridade, porque tu não tem autoconhecimento para dizer, olha, a minha força não está aqui, a minha força está lá no outro canto, tá? Afetivamente é a mesma coisa. Tem pessoas que têm uma maior capacidade de amar, de cuidar. Por exemplo, meu marido tem uma capacidade muitíssimo grande de me amar e de me cuidar. Ontem eu disse pra ele, tu me mima o tempo inteiro. Né? Eu sou uma pessoa mimada. Porque ele tem uma capacidade de amar e de cuidar muito superior à minha. Entende? Eu não tenho tanto isso. Eu tenho que fazer um certo esforço, né? Para retribuir, para ser recíproca. Não é natural. Ele já entendeu isso, eu já entendi isso. Ninguém mais se cobra o que não... né? Ninguém mais se cobra o que não tem, né? Dentro do outro. Ninguém mais cobra aqui, gente. A gente já aceitou, a gente se aperfeiçoa, né? A gente se aceita, é isso, né? Espiritualmente, algumas pessoas têm uma tendência maior à imoralidade, tá? Pisciano é assim, o meu marido é pisciano, gente. Ai, eu fico falando, já me dá um... Meu marido é peixes, né? Sanguíneo e peixes, assim, mais envolvente impossível, né? Então, né, fui uma sortuda aí, uma sortuda da vida. Aí o que acontece? Se a gente se compara, tá? Injustamente, a gente cria um complexo de inferioridade a gente mesmo, ou se a gente compara 2 pessoas diferentes, né? De forma injusta, a gente também cria um complexo de inferioridade no outro. Então tu pode olhar pro teu parceiro, pra tua parceira, né? E aí ficar dizendo assim, mas o fulaninho ali, porque tu viu o que ele fez, porra, o que tu tá fazendo? Tu tá olhando pro outro e comparando? Isso é uma coisa injusta, tu tem que olhar pra pessoa em si. Olha, quais são as forças dessa criatura aqui, quais são as fraquezas dessa criatura aqui, tá? Eu não posso comparar ele com alguém que é muito diferente dele, porque senão vai instalar no peito da pessoa um complexo de inferioridade. Olha, eu sou inferior, não é que tu é inferior, filho, é que a tua força tá no outro canto. Vocês estão entendendo, gente? É que a tua força tá no outro canto, tá? Então, gente, buscar o autoconhecimento para não cair nesse complexo de inferioridade, tá? E entender que o que nos torna superiores de fato, tá? É dominar os nossos vícios, as nossas paixões, o nosso comportamento, tá? E desenvolver virtudes. Isso é o que nos torna superiores de fato. A mesma coisa em relação à inferioridade. Olha, o que nos torna inferior de fato? A imoralidade, a maldade, tá? Fazer a coisa errada, né? Isso nos torna inferior de fato. Não tem como dizer assim, ó, ai, mas ele é um traidor, né? Mas é aquela inclinação natural. Não. Não existe isso daí. Isso é imoralidade. Não estou falando disso, tá? Isso não é comparação injusta. Ah, mas o fulano é fiel, o outro é infiel. Não, isso não é. Isso é imoralidade. Por isso que eu te falo. Aí a pessoa não é um complexo de inferioridade. Aí a pessoa que trai, ela é inferior mesmo. Tá? A pessoa que comete uma maldade, ela é inferior mesmo. Não há complexo de inferioridade. Porque às vezes a gente tem que olhar no espelho e dizer assim, olha, Tati,
Tu tá inferior mesmo, hein? Tu tá amando mal, tu tá entregando pouco, tu tá negligenciando isso daqui, aquilo lá, aquele outro. Tá desleixada com o teu corpo, então tu não é complexo de inferioridade, tu é inferior mesmo, criatura. Trata de mudar a tua conduta e te tornar uma pessoa mais elevada. Tá, minha gente, esse era o recado de hoje. Já me passei, é 1h14, já atendi, já fiz tanta coisa hoje, ainda tem mais 1 milhão de coisas. Tem que gravar uma aula pro Clareia Club Premium, que ainda vai ao ar hoje mesmo, né? Esteja atento, dia 28 de dezembro, às 20h30, eu vou estar fazendo a nossa super live, né? Sobre os 4 temperamentos humanos, os vícios e as virtudes, como dominar essas más inclinações. Estamos juntas. Amanhã estarei aqui novamente, tá? Ao 12h40, falando sobre as cobranças descabidas, tá? Cada dia eu tô removendo um obstáculo, tá? Eu tive muito feedback a respeito da live sobre autorreferência, minha gente. Muita gente, muitos caíram. Se vocês não viram ainda, vão lá. Segunda-feira eu fiz uma aula sobre autorreferência. Ontem eu fiz uma aula sobre a pseudo-empatia, que é uma grande mentira, né? Que a gente acredita, é que a gente tem que desenvolver a empatia verdadeira. Hoje eu falei sobre as comparações injustas e o complexo de inferioridade. Amanhã eu falarei sobre as cobranças descabidas, tá? Então estejam comigo amanhã, 12h40, e é isso, meu povo, tá? Beijo, beijo, beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser.